E aí, turma do História e Concurso, tudo bem? Professor Alberto Garcia aqui veio hoje conversar com vocês, dar essa mini aula para falar de um dos ciclos mais importantes da história do Brasil, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Só que antes de eu entrar aqui no assunto, eu tenho que esclarecer duas coisas com vocês. O que é? Primeiro, quando eu acabei de falar agora, assim, um dos ciclos mais importantes da economia brasileira é do período colonial. Não esqueçam que na história do Brasil nós tivemos dois períodos, né, da fase colonial, que é o pré-colonial. Aí você vai encontrar o quê? Você vai encontrar a questão do pau-brasil. É aquela fase de 1500 a 1530, onde os portugueses não se interessaram pelo Brasil. Não, professor, não. Por quê? Porque não tinha riquezas aqui. Tem mais coisas a falar, a dizer, professor? Tem a falar. Só que a gente só vai dar essas informações na aula completa. Professor, onde é que está essa aula completa? Na nossa plataforma. Vai lá que você vai encontrar o assunto completinho de História do Brasil a partir de janeiro, né? Aí nas plataformas aí, vocês vão poder entrar. Aonde, professor? Tá vendo aqui o endereço aqui embaixo do Instagram do professor? Lá vai estar o link, né, para vocês poderem adquirir a aula completa, o curso completo de História do Brasil. Tá certo? O professor vai ter para outros locais, vai ter Bahia, vai ter Alagoas, né? É isso? Então, justamente para você se preparar melhor aí para os seus certames. Tá certo? Nesse caso aqui é uma mini aula, né, professor? Exatamente. E para que eu possa produzir mais conteúdos para vocês, faça o seguinte: bota aí o ok, professor, gostei. Segundo, professor, tem que fazer o quê? Se inscreva. Toda vez que você se inscrever, eu vou produzir mais e mais materiais gratuitos, né? Porque eu sei que também, ó, tá curto, né, professor? Exatamente. Então, pega aí, bota o like e a gente vai produzir mais e mais materiais para vocês, beleza? Professor, nesse caso aqui específico, o senhor vai falar do quê? O senhor vai falar da cana de açúcar. Eu vou pegar aqui o meu pincelzinho, tá certo? Para poder escrever aqui para vocês, ó. Opa, o pincel já tá legal. Já. Vou botar aqui, ó. Pronto. E a gente vai falar justamente do que, professor? Do açúcar, né? Quer dizer, do ciclo da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Professor, tem algumas especificidades quando se fala do açúcar, da cana-de-açúcar? Tem sim. Dentre elas, que o nome utilizado por algumas bancas, né, professor, é o chamado ouro branco, né? Muita riqueza desse produto lá na Europa. Agora, tem quatro fatores que levaram o Brasil a desenvolver a produção de cana. Quais foram eles, professor? Olha aqui, ó. A ascensão do ouro branco. Quais foram os fatores? Primeiro, alto valor na Europa, ou seja, todo mundo lá na Europa queria o açúcar produzido aqui no Brasil. Por quê, professor? Porque o nosso açúcar ele era de melhor qualidade lá na Europa, tinha uns açúcares lá que era assim, né? Produzido de cenoura, beterraba, batata e apodrecia muito rápido. Então, praticamente era ruim. E já o açúcar da cana, né? A gente só conhece o da cana, praticamente, eu sou isso. Ele durava mais tempo, né? Exato. Então, isso fazia com que esse produto, ó, valorizasse bastante. Outra coisa, os portugueses, eles já tinham uma experiência anterior. Como assim, professor, experiência anterior? Não pensem vocês que os portugueses, eles não sabiam da produção de açúcar, fazer açúcar, né, professor? Eles sabiam sim. Eles começaram na costa africana, foram para as ilhas atlânticas, quais, professor? Madeira e Açores, e depois eles vieram para o Brasil e trouxeram essa técnica para cá. A região do mar Mediterrâneo também. Então, experiência portuguesa. Então, se falar disso, não é a experiência de produzir aqui no Brasil, mas eles trouxeram essa experiência para o Brasil. Outra coisa, para você desenvolver, eu tinha que ter solo e clima bom. Massapê e o que, professor? O clima tropical, na verdade, exatamente. Duas coisas que iriam ajudar muito a produção aqui no Brasil. Agora veja, para você poder plantar cana, você precisava disso aqui, ó, din-din, dinheiro. E o financiamento da cana de açúcar aqui no Brasil, ó,
tá aqui, foi um financiamento holandês, ou Flamengo, né, professor? Porque o rei de Portugal não ajudava em nada. Então, isso dava alta lucratividade para os holandeses lá na Europa. Então, isso aí são os 4 pilares que levaram à questão do quê, professor? A questão da escolha do Brasil para poder plantar cana. Outra coisa, professor, o que era? Quando os portugueses vieram para cá, eles desenvolveram esse sistema aqui chamado sistema de plantation, também chamado do que, professor? A plantagem. Tem bancas que usam o nome plantation e tem outras que usam o nome plantagem. É a mesma coisa. Isso aí é só para confundir sua cabeça. Ah, eu estudei com o professor fulano de tal, que era plantation. Ah, eu estudei com outro professor, ele disse que era plantagem. Afinal de contas, ambos, né, os termos, eles estarão corretos. Tá bom? Não se preocupa com isso, não. Você vai se preocupar e encontrar lá. Ó, a plantagem, plantação, tá plantando cana. Tá certo? E tem algumas características que eu não posso mudar. Primeiro, eu tinha que ter grande produção, e para ter grande produção, eu tinha que plantar nos latifúndios, grandes propriedades, né, professor? Exatamente. Segundo, o rei de Portugal, ele me autorizou a plantar um produto somente, que era a cana-de-açúcar. Então, era a monocultura da cana. Mono, né, professor? Isso. Se cair na sua prova policultura, já sabe que está errado. A única policultura que estava correta aqui no Brasil, se cair na sua prova, era aquela para subsistência, feijão, arroz, milho, tá certo? Porque a gente não ia comer cana, né? Pois a gente não é jegue para estar comendo cana, né? Então, praticamente você aqui ia o quê? Ia desenvolver, né, a sua alimentação, a policultura, mas, professor, mas na minha prova, como é que eu vou encontrar esse negócio? Você vai encontrar o seguinte: enquanto que o plantation, a grande propriedade, a monocultura era para exportação, a policultura era para o consumo interno. Tá anotando as diferenças? Vai anotando aí, gente. Ó, e não esquece lá do likezinho no final. Vou colocar depois ali, ó, para você dar aquele likezinho, tá? E tem assim, ó. E a mão de obra utilizada no primeiro momento, professor, é mão de obra escrava, eu estou vendo aí no desenho. Eu sei, mas lembre-se disso. No primeiro momento, utilizou-se a mão de obra indígena e depois a mão de obra africana. É que a gente tem mania de falar sempre escravo, escravo, escrava e esquece que no primeiro momento a mão de obra, ela foi o quê, professor? Ela foi indígena sendo substituída pela mão de obra africana. Lá no curso completo eu vou explicando quem foi que mudou isso, por que que mudou, né? As causas, as consequências, que é para você não perder nenhum aspecto, tá certo? Professor, isso quando? A partir de janeiro, tá aí para vocês. Vai ser um presentão para 2026 para todo mundo que está aí do outro lado ser aprovado, beleza? Agora veja, a sociedade da cana, ela era uma sociedade rural. Por que rural, professor? Eu moro no campo, eu vou plantar. Segundo, era uma sociedade estratificada. O que é isso, professor? Que eu já li. Estratificada é que você não podia passar de uma classe social para outra. Ó, tem um extrato aqui e outro aqui, ó. Um que manda e outro que obedece, certo? Na figura de quem, professor? Do senhor de engenho, que é este camarada que está aqui à esquerda do vídeo, né, professor? Olha, o cara todo bonitão, segurando uma espada aí, né, tal. Com esse chapéu interessante. E ele era o quê? O senhor de engenho. E o sistema adotado pelos senhores de engenho aqui no Brasil foi o chamado sistema patriarcal. Dica para você. Não ia dar essa dica não, mas eu vou dar essa dica aqui para você. Você só vai encontrar esse nome patriarcal, patriarcalismo, na produção de cana-de-açúcar. Em todo o período da economia colonial brasileira, você só vai encontrar o nome patriarcal, patriarcalismo, senhor de engenho, né? Já está dizendo engenho, né, professor? Na cana-de-açúcar, tá certo? Outra coisa, professor. Quem trabalhava? Tá aqui embaixo, ó, os escravizados, né, professor, que trabalhavam, tá certo só? Ei, senzala, os escravizados que no primeiro momento o senhor disse foram indígenas e depois foram os africanos, certo? E
como eu disse a vocês, houve uma reviravolta aí na mão de obra, né, professor? Exatamente. E envolve ordens religiosas, tá certo? Até que vai acontecer o quê, professor? Vai acontecer uma ruptura da cana. Olha ela aqui quebrando aqui, ó. Ela começou muito bem, obrigado, né, professor? E depois a cana, ela vai entrar num processo de decadência. Quando é que isso vai acontecer, professor? Tá aqui a resposta, ó. No século 17, 1654, atenção. Para a questão de prova, tem essa data aqui. E quem é meu aluno já há algum tempo, você que está do outro lado, provavelmente já foi meu aluno, eu já dei essa dica. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma data e transformar ela em século. Então você sabe que o açúcar começou no século XVI, mas ele vai entrar no processo de decadência justamente no século XVII. Então começa no 16, termina no 17. Por quê, professor? Por conta de um episódio chamado União Ibérica, os holandeses invadem o Brasil, e aí, nesse ponto que eles invadem o Brasil, posteriormente os holandeses serão o quê, professor? Serão expulsos. Nessa expulsão aqui dos holandeses, e vocês estão lembrados que logo no começo dessa aula eu disse a vocês que quem financiava o açúcar aqui no Brasil eram os holandeses? O que aconteceu então, professor? Se o holandês for embora, não tem mais dinheiro. Se não tem mais dinheiro, a produção de cana, olha, caiu. Danou-se, né, professor? Isso. E o açúcar vai entrar em declínio, tá aqui, professor. Então a causa principal aqui, ó, é justamente a falta de dinheiro, né, professor? Isso. Os holandeses foram expulsos e começaram a desenvolver açúcar na região das Antilhas. Onde é a Antilha? Na América Central. Tem umas ilhas ali na América Central e os holandeses começaram a produzir açúcar lá. Então o holandês falou: bom, se eu estou produzindo, eu boto o preço que eu quiser e eu vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. Então a concorrência passou a ser uma concorrência até desleal para o Brasil. Né, professor? O Brasil muito grande, as Antilhas pequenas, mas produzia mais do que a gente. Por quê? Porque o holandês foi esperto, ó, guardou dinheiro, né, professor? Isso. Outro fator um pouco menos importante do que esse do holandês foi a descoberta de ouro na região das Minas, né, professor? Lá nas Minas Gerais, que é um outro assunto que a gente vai ver aqui. E o que acontece? O açúcar, ele começa a perder aqui, ó, preço no mercado internacional. O açúcar brasileiro vai caindo, caindo, despencando, né, professor? Não tem mais dinheiro para investir. E isso fez com que a economia brasileira caísse. Professor, não tem dinheiro, praticamente a economia cai. E olha, o Brasil perde o controle, o monopólio, né, professor, da produção de cana. Nós não produzimos mais cana de açúcar como antes. Deixamos de produzir? Não. Só que é o seguinte, já que não tem valor, deixa aí, quando der a gente colhe, né, tal. Lá o mercado europeu já não tem mais interesse pelo açúcar brasileiro, tem interesse pelo açúcar produzido nas Antilhas, exatamente. Você já sabe onde é as Antilhas. E isso fez com que o açúcar brasileiro entrasse em decadência. Professor, o que foi que substituiu a cana-de-açúcar aqui no Brasil? Aí tá todo mundo gritando aí do outro lado. Café, café. Não foi não, tenha calma, cara pálida. Café só vai ser no século XIX, eu estou no século XVII ainda. Nós vamos ter dois fatores aqui e você que está fazendo a preparação, tome muito cuidado. Eu vou ter a visão norte e nordeste aqui em cima e a visão do sul. Sul mesmo. Ó, vocês estão vendo que tem um espaço aqui no meio? Ó, nordeste, nordeste, sul. E aqui no meio está vazio? Pois é. Aqui, nesse meio que estava vazio aqui, ó, vai ser o processo da mineração. E a gente vai ver esse negócio em outro encontro. Tá certo assim? Professor Alberto Garcia aguarda vocês aí para o nosso próximo encontro. Não esquece do like. Um abraço, gente. Tchau.